Nossa apresentação de hoje tem como tema, e inclusive o tema que me foi proposto, que envolve a hermenêutica ou a interpretação, apresentar como que Jesus aparece, como que Jesus é representado no Evangelho de Marcos, né? Quando nós lemos os Evangelhos, eles transmitem as tradições sobre o que Jesus fez e disse durante a vida pública dele. Mas a experiência dos seus seguidores, a experiência pascal, inclusive, ao transformá-los profundamente, também ajudou a transformar as tradições sobre Jesus e o modo de entendê-las. O surgimento dos evangelhos escritos requeriu um certo tempo e respondeu a motivos concretos e supôs uma maneira própria de entender a tradição que eles haviam recebido de Jesus. Então, nesse sentido, quando a gente estuda os evangelhos, e a minha proposta aqui hoje é falar sobre Jesus e os seus discípulos antes da Páscoa, Jesus e os seus discípulos depois da Páscoa, e, em seguida, o processo que levou à produção dos evangelhos e a forma como que Jesus é apresentado, como que a história dele é contada especificamente no Evangelho de Marcos. E depois eu queria exemplificar um ponto, um aspecto que envolve esta apresentação de Jesus no Evangelho de Marcos. Então, o primeiro ponto é Jesus e os discípulos antes da Páscoa. Também a gente costuma se referir a esse momento como a comunidade pré-pascal ao redor de Jesus. Ao redor de Jesus formou-se um grupo de discípulos e discípulas, em cujo meio cultivou-se uma tradição das palavras de Jesus. Jesus anunciava o reino de Deus e seu ministério centralizava-se em Cafarnaum, às margens do Lago da Galileia. Suscitou-se, então, um movimento, aquilo que nós chamamos de movimento de Jesus, que não se baseava tanto nos elementos institucionais da religião judaica daquela época. Praticamente, desde o início, existe ao redor de Jesus um grupo de discípulas e discípulos que o acompanhavam permanentemente, compartilhavam de sua vida, são os ouvintes privilegiados do seu ensino, e até mesmo, em algumas vezes, eles são enviados a proclamar a mensagem do reino de Deus, que era o tema central do ensino de Jesus. Também no grupo de Jesus, ou no movimento de Jesus, havia uma tradição cultivada das palavras do Mestre. Sem dúvida que uma tradição cultivada é muito diferente de uma tradição folclórica, pela natureza do grupo que a transmite e pelos mecanismos de transmissão. Deve-se observar que, embora seja certo que os discípulos de Jesus levassem uma vida sem residência fixa, não há motivos para considerá-los de nível cultural inferior. Aqui entra um aspecto importante nesse processo de transmissão e que precisa ser bem lembrado e considerado, é que a cultura do judaísmo da época de Jesus, e Jesus e seus discípulos e discípulas estão imersos nesta cultura, é uma cultura da memória e da tradição. Tradição aqui
é entendido no sentido literal da palavra, alguma coisa que deve ser passada adiante. Nesse sentido, para compreender o grupo de Jesus e seus discípulos e discípulas, é preciso situá-los no contexto do mundo ao qual pertencem. A gente sabe que a cultura bíblica é uma cultura da memória. A pedagogia judaica é uma pedagogia que é fundamentada no lembrar. A famosa expressão da cultura judaica, o Zachor, né? Zachor, repetido muitas e muitas vezes na Bíblia, lembrai-vos, né? Ou ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então, esta cultura da memória, né? Ela, em outras palavras, cada geração era responsável por atualizar o significado das ações salvadoras de Deus, contar a história passada, contar a história da libertação do povo de Deus e perguntar pelo sentido daquela história nos seus dias. Então, tão logo uma criança aprendia a falar, a ela lhe era ensinado a recitar partes da Escritura. Quando a gente lê no livro do Deuteronômio, tá? Ele diz que cada 7 anos, todo o povo, homens, mulheres, meninos, tinham de se reunir para a leitura pública da lei, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus e cuidem de cumprir as palavras desta lei, para que seus filhos, que não a souberam, ouçam e aprendam a temer o Senhor. Os pais, portanto, tinham a obrigação de transmitir as tradições religiosas do povo aos filhos, que deviam aprendê-las de memória. Este texto, né, que está na sua integralidade no Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, diz o seguinte: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-se e ao levantar-se. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que, sob juramento, prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de tudo o que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, pinhais e olivais que não plantaste, e quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Então, este apelo bíblico a lembrar não significa simplesmente uma curiosidade sobre o passado. A memória é, por natureza, seletiva, e a exigência para Israel relembrar não é exceção. Por esta razão, Israel é advertido a não esquecer do Senhor e cumprir e deixar de cumprir os seus mandamentos. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os teus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno. Ou então, em um outro credo, como este de Deuteronômio 6, da fé israelita, desta vez, lá em Deuteronômio 26, 5 a 10, transmitido no âmbito familiar, né? E esse credo, ele precisava ser aprendido de memória, chamado credo histórico, que os israelitas deveriam recitar
nas primícias da colheita, na festa das colheitas. Então testificarás perante o Senhor teu Deus e dirás: Arameu, prestes a perecer, foi meu pai, que desceu para o Egito, e ali viveu como estrangeiro com pouca gente, e ali veio a ser nação grande, forte e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e afligiram e nos impuseram dura servidão. Clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa angústia, para o nosso trabalho e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com poderosa mão, com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais e com milagres, e nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra que mana leite e mel. Eis que agora trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus e te prostrarás perante ele. Então, esse é um outro credo que era recitado: Arameu, errante, prestes a perecer, foi o meu pai. Então, esta expressão, um arameu peregrino, né? A memória peregrina que Israel guarda da sua origem. Então, esse aspecto é importante. A cultura bíblica, a cultura do judaísmo da época de Jesus é uma cultura da memória. Mas memória, né, não como simples curiosidade. Você conta as histórias da ação salvadora de Deus e pergunta pelo significado daquela história no momento em que você está vivendo. Nesse contexto, após a morte de Jesus, os seus seguidores e seguidoras que transmitiram os seus ensinamentos, não só os seus ensinamentos, mas também contaram as coisas que ele fez, à luz desta cultura da memória e à luz da sua experiência de fé com ele, reinterpretaram a tradição dele, reinterpretaram o ensinamento dele, reinterpretaram as coisas que ele fez. E, ao recontar esta história, né, eles estão atualizando também aquela história de Jesus para o momento em que eles a fixam no Evangelho. Então, nesse sentido, a gente pode falar que tem uma relação de continuidade e descontinuidade entre o movimento de Jesus, né, e durante a época que viveram com ele e depois, quando ele foi morto. Continuidade, porque se trata do mesmo grupo de pessoas, numa íntima relação com Jesus, antes da Páscoa, que já implicava uma certa fé nele. De modo que o encontro com o ressuscitado é um reconhecimento, mas também de descontinuidade, porque os mesmos não são iguais, pois eles foram transformados pela experiência de fé deles no Cristo ressuscitado. Todos os evangelhos são escritos da perspectiva da fé, daquele que crê em Jesus. Então, transformados pela experiência com o Cristo ressurreto, eles mudaram, eles descobriram uma nova luz que lhes ilumina toda a vida anterior com o Mestre. Ilumina a vida vivida por eles e elas antes com o Mestre. O que aconteceu com a tradição que começou a formar-se das palavras de Jesus? Então, conserva-se com mais estima, há razões maiores para transmiti-las, mas também reinterpretá-las. Os seguidores de Jesus, após a morte dele, descobriram que ele não era um mero mestre ou escriba do passado, mas o Senhor ressuscitado e presente entre aqueles que nele criam. Nesse sentido, não basta recordar o passado, mas o Senhor mas é preciso ouvir as palavras do Mestre, recontá-las no presente. E, para isso, atualiza-se a tradição recebida.
Interessa o sentido atual, não sua repetição mecânica. A fidelidade ao passado é inseparável da liberdade de torná-la relevante no presente. Então, nesse processo de atualização das tradições de Jesus e de modo a torná-las relevante para o presente, seguidores e seguidoras de Jesus recorreram à própria escritura judaica. Eles eram judeus e, portanto, tinham as escrituras como palavra de Deus. Para eles era fundamental apresentar Jesus à luz das escrituras. E partindo do princípio de que as escrituras falam de Cristo, esta é a convicção deles. Jesus é o Messias da esperança de Israel. A tarefa central era descobrir, com a ajuda de indícios do próprio texto, que textos falavam a respeito dele e que aspectos de sua vida e obra eles se referiam. O contexto das citações das Escrituras revela que algumas de suas declarações devem ser entendidas como referência a Cristo e ao seu povo, ou que apontam um futuro que já se tornou realidade em Cristo. A forma como as Escrituras judaicas são interpretadas pode ser vista como segue. Cristo, através de quem Deus falou sua palavra final, estava vivo e ativo na criação e na história do povo dele. Em princípio, qualquer parte das Escrituras fala sobre Cristo ou foi falada por ele. Cristo já estava em ação nos tempos das Escrituras, de modo que um mesmo texto que não apresente uma referência futura a ele pode ser aplicado a ele, né? Então, nesse sentido, os seguidores de Jesus, após a morte dele, ou aquilo que a gente chama de a comunidade pós-pascal, atribui, né, também, né, não só interpreta as Escrituras, não só interpreta a vida de Jesus à luz das Escrituras, mas também, dando continuidade a isso, atribui ao anúncio de Jesus a mesma autoridade que as Escrituras tinham para eles, como palavra de Deus. Portanto, eles aplicam as mesmas técnicas que usavam para interpretar as Escrituras judaicas às palavras de Jesus. Ou seja, eles, as palavras de Jesus experimentam, né, no curso de sua transmissão, reelaborações e adaptações. Então, eles, da mesma forma que tinham liberdade, que interpretavam as Escrituras judaicas, eles agora começam a exercer, a interpretar o ensinamento de Jesus, as tradições sobre Jesus, e a perguntar pelo significado daquelas tradições e daqueles ensinamentos no momento em que eles viviam. Então, na comunidade pós-pascal, existiam tradições sobre a vida e o comportamento de Jesus. Mas, depois da Páscoa, essas tradições começaram a serem conservadas e transmitidas de forma regular e fixa. Depois da Páscoa, torna-se muito clara a importância da pessoa de Jesus e a inseparabilidade entre o seu ensino e a sua pessoa. Como Jesus não estava mais presente fisicamente, valorizavam mais a manutenção das recordações de pessoas relevantes na origem de um movimento. Dentre as muitas tradições, por exemplo, destaca-se, antes de tudo, a paixão, a narrativa da paixão. Então, a comunidade pós-pascal, ela conserva, reelabora, transmite a tradição evangélica em meio às diversas atividades que constituem a sua vida. Então, na comunidade existia a catequese, o ensino.
muitos textos dos evangelhos contêm características que revelam a sua utilização num contexto de ensino, né? Anunciava-se também o evangelho. Os seguidores de Jesus, no processo histórico que aconteceu nos anos seguintes, após a morte de Jesus, se viram também envolvidos em muitas controvérsias. Então, eles precisam dar respostas às perguntas que são feitas. Por isso que nós lemos nos evangelhos muitas controvérsias. Pensemos, por exemplo, na polêmica sobre a partilha à mesa com pessoas consideradas impuras, de acordo com a mentalidade da época, ou segundo o jejum, ou então segundo os limites do sábado. E, além disso, não só numa situação como essa, mas também a comunidade tinha o seu próprio culto. E um dos contextos de transmissão do ensino de Jesus foi o contexto litúrgico. Todas essas atividades, todo este contexto de vida da comunidade, influem na configuração da tradição. O cultivo da tradição do que Jesus fez, ensinou, é uma tarefa em si mesma. Mas, para a comunidade pós-pascal, há um fato do passado que é o ponto de partida da sua identidade, é Jesus. A fé dos discípulos em Jesus e discípulas, após a morte dele, reconhece no ressuscitado, o crucificado, aquele que foi crucificado é o ressuscitado e exige fidelidade às suas palavras e obras. Então, nesse contexto todo, houve um momento que foi necessário, então, agrupar todas essas as tradições numa obra mais ampla, numa obra maior. E, ao final de todo este processo, um evangelho como o Evangelho de Marcos, que é o nosso tema hoje, cerca de 40 anos, mais ou menos, após a morte de Jesus, ele foi escrito. Então, os evangelistas recolhem e transmitem a tradição evangélica que já existia naqueles grupos de seguidores e seguidoras de Jesus. De uma parte, eles recompilam a tradição originada em torno de Jesus e seus discípulos, conservada e reelaborada na comunidade pós-pascal. Dessa perspectiva, os evangelhos são livros das comunidades. Nelas se encontra o que foi transmitido e reelaborado em sua vida e porque a comunidade se identifica nessas obras. Mas os evangelistas são também autores, porque apresentam um estilo próprio, uma linguagem peculiar, eles selecionam, eles ordenam a tradição e cada um deles reflete uma experiência própria de Jesus e sua maneira de responder às necessidades da comunidade. Então, nesse sentido, quando a gente fala sobre um evangelho na forma em que ele se encontra, a gente pode falar, eles são textos narrativos. São narrativas porque eles, na forma como nós os lemos, apresentam a vida de Jesus e o ensino dele. São textos narrativos, são narrativas. Tanto em todas as escrituras, Antigo e Novo Testamento, há textos argumentativos, narrativos, exortativos, poéticos, mas o mais específico da fé bíblica se encontra na narrativa. O credo israelita, mencionado no início, narra o que Deus realizou na história em favor do seu povo. A teologia judaica e a fé cristã têm uma dimensão final e irredutível de caráter narrativo. Narratividade e historicidade são termos correlatos.
entendendo-se a historicidade como sendo a descrição de acontecimentos temporais e localmente situados. Um elemento fundamental de uma narração é um enredo, né? Então, trata-se da ligação interna que relaciona os personagens, suas motivações, suas atuações, as relações entre eles, os seus conflitos. Ler um texto narrativo é descobrir os fios que o constituem. É óbvio que a trama somente é percebida quando se lê um evangelho do início ao fim. E quando nós lemos a trama narrativa nos 3 evangelhos sinóticos, por exemplo, Mateus, Marcos e Lucas, ou até mesmo em João, que não é chamado sinótico, esta narrativa, essa trama, fundamenta-se em algumas personagens. Jesus, os discípulos, os fariseus, os escribas, as autoridades judaicas, a multidão, Pilatos. Tem alguns inícios, o ministério de Jesus na Galileia, tem um desenvolvimento, um eco popular que suscita incompreensões, hostilidade crescente por parte das autoridades, agravamento do conflito, aprofundamento do ensino, decisão de ir a Jerusalém da parte de Jesus, viagem e confronto com as autoridades na cidade de Jerusalém e um desenlace. O conflito desemboca na paixão e morte de Jesus, que é seguida pela ressurreição. Vocês podem perceber que não há nenhum evangelho canônico que não termine sem ressurreição. Então, esta narratividade sugere que estamos diante de obras unitárias, coerentes e bem trabalhadas, não uma mera recompilação de fragmentos pré-existentes. É preciso uma leitura contínua para identificarmos esta trama, esse desenvolvimento. A consideração ou leitura teológica dos evangelhos não é aconselhável que se menospreze o seu aspecto narrativo, né? Então, feitas estas observações em torno desse processo de formação dos evangelhos como narrativas, esse processo ele também é um processo fundamental, porque, apesar de ser uma narrativa, né, não é uma narrativa de pura ficção, e tampouco uma crônica histórica. São narrativas teológicas porque descobrem na vida de Jesus a atuação e o cumprimento das Escrituras. Os evangelistas encontram-se na tradição historiográfica judaica e descobrem a atuação de Deus na história. Agora descobre-se a atuação histórica de Deus na vida de Jesus. São narrações, né, os evangelhos, com uma trama que desemboca na cruz, mas, ao mesmo tempo, são atos de fé na presença atual do Senhor ressuscitado. E nesse sentido, os evangelhos, né, relembram a história passada de Jesus, atualizam a tradição recebida, interessam o significado atual da história, porque o Jesus do passado é o Senhor ressurreto e presente. E constantemente se reinterpreta a Escritura, a tradição, por recurso às Escrituras, por meio de técnicas interpretativas já conhecidas, né? Então, ao fazer isso, né, os evangelistas, além de procurar fortalecer a fé das comunidades cristãs, né, fazem da vida de Jesus o contexto no qual é preciso situar e entender as suas palavras. A vida de Jesus é o princípio de interpretação de suas palavras, porque a aceitação delas é inseparável do segmento de sua vida. A fé cristã não é um mero conteúdo doutrinal, porque essa doutrina está indissoluvelmente unida à pessoa de quem o proclama. Chegou, então, o momento em que não bastavam textos isolados, nem blocos de histórias sobre Jesus,
mas de construir um relato que abrangia toda a vida de Jesus, cuja trama desemboca na cruz. Então, é nesse sentido que, nesse processo, né, ao apresentar, né, a vida de Jesus, né, até o seu final, com a sua morte na cruz, mas também a ressurreição, essa narrativa dos evangelhos reivindica a história passada de Jesus, e evitando que ela seja esquecida. Os evangelhos pretendem conduzir-nos até a cruz e dizer-nos que é por meio da cruz que se reconhece Jesus como Filho de Deus. Então, esse seria aí o primeiro aspecto que eu queria colocar, que envolve essa questão da formação dos evangelhos e por que se escreve o evangelho, por que se conta a vida de Jesus nos evangelhos. Agora, eu queria, então, me dedicar um pouco ao Evangelho de Marcos e a maneira como ele conta a história de Jesus. Eu disse há pouco que, para a gente pegar, captar toda a trama narrativa, é importante ler do início ao fim o Evangelho. E uma característica bastante interessante do Evangelho do Marcos é que ele começa, né, com uma declaração, começo do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, que antecipa o tema que ele desenvolverá. As expressões Jesus Cristo, Filho de Deus, aparecem novamente quando Pedro o confessa: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e também por ocasião da morte de Jesus. O centurião, vendo como ele havia morrido, proclama que ele é o Filho de Deus. Esta cena da confissão de Pedro, em Marcos 8, e a cena da confissão do centurião, no capítulo 15, nos permite afirmar que o Evangelho de Marcos tem duas grandes partes. A primeira parte vai do capítulo 1, verso 1, com essa declaração, começo do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, até o capítulo 8, verso 26, e a segunda parte começa em 8:27, quando Jesus pergunta quem ele é, quem dizem que eu sou, e vai até o final do Evangelho. Por que a gente pode sustentar isso? Se vocês lerem atentamente a primeira parte, o capítulo 1 do Evangelho de Marcos, verso 1, até o capítulo 8, verso 26, ocorre o seguinte em alguns momentos. Às vezes, Jesus não quer que saibam quem ele é. Ele diz para as pessoas: não digam isso a ninguém. Acaba acontecendo o contrário, as pessoas acabam falando e aquilo se divulga. É como se houvesse uma tentativa de ocultamento da parte de Jesus nesses primeiros 8 capítulos. Mas quando a gente chega no verso 27 do capítulo 8, Jesus quer que saibam quem ele é. Quem dizem os homens que eu sou? E quando Pedro confessa: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, ele diz assim: está bem, mas eu vou sofrer, eu vou morrer. Após esta fala de Pedro,
o Evangelho de Marcos insere 3 ditos de Jesus sobre o destino dele em Jerusalém. Marcos 8:31, 9:31 e 10:32 a 34, no qual ele diz: está certo, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Messias, mas não tem Messias sem a cruz. O meu destino é a cruz. Então, parece, e esta é a narrativa de Marcos, que, tematicamente, né, a primeira parte apresenta os temas Messias e Reino de Deus, enquanto a segunda parte centraliza-se no tema da paixão, morte e ressurreição. Então, parece que Marcos quis distinguir 2 períodos na revelação do Evangelho. O primeiro, centrado no ministério do Messias. O segundo, centrado no ministério do Filho do Homem. O último período aprofunda o significado e o alcance do primeiro. Então, é como se a gente tivesse, né, esta apresentação de Jesus, que não quer que saibam quem ele é, mas quando ele se revela, quer que saibam quem ele se apresenta como alguém que inevitavelmente passará pela cruz. Isso é importante porque uma das características da apresentação que Marcos faz de Jesus no Evangelho, no seu Evangelho, é que não existe messianismo sem cruz. Jesus é um servo e o ministério dele é caracterizado pelo serviço e evangelho e serviço não estão desvinculados da cruz. Então, isto é muito importante, porque isso tem relação com a própria situação em que os seguidores de Jesus viviam na época em que o Evangelho de Marcos foi escrito. Na época em que o Evangelho de Marcos foi escrito, havia uma situação de um certo conflito. Já tinha o início de um conflito com as autoridades judaicas, havia uma guerra com Roma, o poder romano, frente a uma rebelião de alguns judeus que já dominava a região, acaba por destruir a cidade de Jerusalém e o templo, né? O contexto é um contexto bélico. E os seguidores e seguidoras de Jesus, que se localizam nesse meio, fazem perguntas sobre o significado do seguimento de Cristo naquele contexto. Por exemplo, se a gente pergunta quem é um discípulo ou uma discípula de Jesus, há pessoas que dizem assim, os discípulos, Jesus tinha somente 12 discípulos, esses são os principais, são os apóstolos, mas não é isso que os evangelhos dizem. Né? O Evangelho de Marcos, ele não define o discipulado em termos de se é homem ou mulher. É um discipulado de iguais. O discipulado do Evangelho de Marcos, ele é definido por 3 verbos. O verbo grego seguir, o verbo seguir, o verbo servir e o verbo subir. Seguir é aquele verbo
que Jesus utiliza no convite ao seguimento dele, né? Venham após mim e sigam-me. É o chamamento o compromisso, a assumir um caminho ao lado dele. O serviço é importante porque o reino de Deus, o tema central do ensinamento de Jesus, caracteriza-se pelo serviço. Na época de Jesus, havia estruturas hierárquicas bem definidas, e as pessoas, né, grandes, importantes, eram aquelas pessoas que mandavam. O ensinamento de Jesus, que tem uma matriz na tradição apocalíptica de pensamento, pressupõe que a chegada do reino de Deus no mundo inverte os valores vigentes no mundo. Então, o maior não é quem manda, o maior é o que serve. A mensagem de Jesus, esta ideia de que o reino de Deus consiste numa inversão dos valores vigentes do mundo, está presente em toda a tradição evangélica. Está presente, por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, onde o apóstolo Paulo fala que Deus não escolheu os sábios segundo a carne, os poderosos, nem os de nobre nascimento, mas escolheu as coisas loucas, as coisas fracas, as coisas vis e desprezíveis, as coisas que nada são para destruir as que são. Então, esta inversão que Paulo fala pressupõe que Deus, né, cria, né, a comunidade daqueles que nada são. Então, esse tema da inversão dos valores vigentes do mundo é um tema fundamental e está ligado ao serviço. O maior não é quem manda, mas o maior é quem serve. E o terceiro verbo que define o discipulado é o subir. Subir. Lá no capítulo 15, versos 40 e 41 de Marcos, quando Jesus foi crucificado, fala que estavam ali algumas mulheres. Menciona-se o nome delas. Essas mulheres seguiram-no, serviram e subiram com ele até Jerusalém. No Evangelho de Marcos, se sobe a Jerusalém somente para morrer. Então, subir significa ir até as últimas consequências. Ir a Jerusalém, onde se pode morrer. Então, Jesus subiu a Jerusalém. Aquelas mulheres subiram até Jerusalém. Então, o verbo subir pressupõe ir até as últimas consequências. O seguimento de Jesus pode colocar o seu seguidor ou seguidora numa situação bastante difícil. Então, a própria apresentação de Jesus, do ministério dele e do reino de Deus, e depois do caminho dele, como alguém que vai para a cruz, tem uma função didática, tem relação com a própria ideia de segmento, de discipulado que o Evangelho apresenta. Então, a apresentação de Jesus no Evangelho de Marcos é uma apresentação que mostra alguém que veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Isso tem relação com a situação da comunidade. Feita esta observação sobre esta maneira que Marcos apresenta este aspecto sobre Jesus, então eu queria, agora, no último momento, destacar essa temática que eu acabei de mencionar, como que ela aparece
no capítulo 10, versos 35 a 45 do Evangelho. É um texto no qual os discípulos, Tiago e João, pedem a Jesus que, na sua glória, fiquem uma à sua direita e o outro à sua esquerda. Nesse texto, destacam-se algumas imagens que descrevem as formas de poder vigentes numa época em que os judeus, incluindo os seguidores de Jesus, viviam na província da Judéia sob o domínio romano. Embora a relação dos judeus com o governo romano não fosse de tensão ou antagonismo, quando a terra de Israel foi por eles dominada, os romanos dominaram a terra de Israel no ano 63 a.C. Mas, naquela época, a situação mudou muito. Logo, a instalação do governo direto de Roma em Israel. Governar e ser governado são coisas diferentes. Não apenas porque a ideologia imperial romana considerava a província e sua população como inferiores em relação a Roma, mas também em relação ao que se considerava autonomia religiosa. Da perspectiva judaica, a religião e certa autonomia política, mesmo sob um governo estrangeiro, eram inseparáveis. Mas para Roma, todos os aspectos da vida, incluindo a prática do culto e da religião, tinham de ser controlados. Então, o controle da religião, o controle do culto e de toda a vida. Nenhum aspecto da vida estava livre do controle e influência dos romanos. Nem mesmo quando a chamada liberdade religiosa era concedida aos povos subordinados. O contexto de dominação romana na terra de Israel envolve uma situação de opressão e conflito latente e explícito entre os grupos governantes e as demais pessoas, em geral, oprimidas em todas as áreas de sua vida. Nesse contexto, o Evangelho de Marcos destaca as expressões desse texto, Marcos 10, 35 a 45. Aqueles que vemos governar as nações as dominam e os seus grandes as tiranizam. Essas expressões descrevem aqueles que estão em posição superior e impõem seu poder sobre os outros. E elas também descrevem uma exploração incontrolada e opressiva do poder, a ostentação da autoridade. Tiago e João não haviam compreendido nada da missão e do movimento de Jesus. Eles recusam a ouvir o que ele repetidamente lhes disse. Eles até mesmo afirmam que estão preparados para seguir os passos de Jesus ao martírio. Ele promete que acontecerá, mas rejeita o pedido deles como presunçoso. O pedido por posições de poder e privilégio provoca conflito entre os discípulos. Ouvindo isto, os 10 começaram a indignar-se contra Tiago e João. Marcos 10, 41. Eles não compreenderam o que foi dito, porque, em contraste com as práticas imperiais das nações, não haverá governantes no movimento ou na comunidade de Jesus. Quem deseja ser líder deve assumir o lugar de um servo, seguindo o paradigma de Jesus, cuja morte na cruz será o resgate pago para a libertação e vida de muitos. O Filho do Homem é o modelo de inversão de status, inversão de relações de poder, pois ele veio para servir e dar a vida em resgate por muitos. As expectativas da sociedade são invertidas e a liderança é caracterizada pelo serviço. Então, isto ecoa os diálogos anteriores entre Jesus e seus discípulos que, após discutirem sobre quem deles era o maior, ouviram de Jesus: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último
de todos e o servo de todos. Para Tiago e João, Jesus seria a nova política, esperança política de Israel. Eles ignoram que ele lhes disse que sofreria e sonham com o poder. Querem tanto um lugar de privilégio no reino de Deus, quanto os privilégios dos dominadores. Estão dispostos a pagar o preço, a beber o cálice da renúncia e de submeter-se, se é que sabem o que isto significa. Mas Jesus frustra essas esperanças. Prenuncia-lhes o martírio e diz ser prerrogativa de Deus a distribuição de cargos de honra. Isso é problema de Deus, ele resolve isso. O desejo de dominar é coisa humana. É isto que fazem os governantes. Poderam-se do poder, sujeitam as pessoas às suas ordens. Mas entre vós não será assim, diz Jesus. O jeito divino é outro, é servir em lugar de dominar. Foi exatamente para isso que Jesus veio, a saber, para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O reino de Deus inverte a hierarquia. Quem busca a grandeza, seja o servo de todos. Demonstrações de poder militar e econômico impressionam e demonstram sucesso. Por isso, o poder é disputado, às vezes, com brutal violência, ou é defendido com unhas e com dentes. É invejado por quem não o possui. Sabe-se hoje que aquele que vê no outro um comportamento que lhe agrada, procura imitá-lo para ser como o outro. Mas esta imitação não é tão simples, pois imita-se pelo desejo de ser como o outro que se admira, para adquirir o que o outro possui. Os seres humanos imitam uns aos outros, inclusive no desejo. Eles escolhem os mesmos objetos e competem por eles. Mas a mesma força imitativa que une as pessoas também as afasta. Não é por acaso que o pedido de Tiago e João provoca indignação entre os demais discípulos, pois o poder classifica as pessoas entre os de cima e os de baixo. O poder vicia. É difícil desprender-se do poder e passá-lo adiante. O poder é sedutor, perigoso e pode conduzir à violência. Mas o serviço autêntico é reconhecido na prática. Não se justifica a dominação em nenhum caso, pois a dominação subjuga, cria dependências, oprime, escraviza, é um fim em si mesmo e busca privilégios. Nós precisamos, não de gente que mande, mas de gente que abra caminhos, que organize, que tome iniciativa. Mas precisamos reconhecer que o que prevalece hoje é uma concepção egoísta de poder, com pessoas barganhando favores e se autopromovendo. O ensino de Jesus e a comunidade e o evangelista que preservou essa memória e que pergunta pelo sentido dela alguns anos depois, né, mostra que, a partir do ensino de Jesus, há uma correção de rota, do caminho, primeiro dos discípulos, mas que deve valer para toda a sociedade. O decisivo é, em tudo, o resgate de um espírito de serviço. Mas o maior inspirador do serviço continua sendo Jesus, que não veio para ser servido, mas servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, Jesus é o paradigma. Jesus é o modelo que a vida dele agora é tomada como referência para a vida da comunidade. Jesus apresenta outro conceito de poder. Poder não pode ser poder sobre ou dominação. A consequência lógica do poder sobre as pessoas é que a violência é a última forma que o poder pode assumir. Em vez disso, o poder deve ser visto como algo que deve ser vivido.
poder como uso da liberdade em amor, na forma de construir a comunidade, de edificar e beneficiar a comunidade, como algo a ser vivido e experimentado de acordo com os valores do reino de Deus. O poder, assim compreendido, como poder para construir a vida das pessoas, é empoderamento. Isto é empoderamento. E, e desta forma, a identidade dos seguidores e das seguidoras de Jesus é cada vez mais transformada. E a sua própria percepção de poder é redefinida no contexto dos valores de serviço do reino de Deus. Muito obrigado aí pela atenção de todas e todos.